Primeira coisa, é um tema muito difícil. Nós estamos falando de dentro dos princípios, na imagem de uma pessoa encarnada, dos seres humanos mais puros que tem, ainda que não sejam puros nas suas histórias espirituais e andanças pregressas. Mas a encarnação nos permite nascer de novo. E como bebês, como crianças, temos uma nova oportunidade junto a uma sociedade onde, aparentemente, operamos um start de começo, de reset. Então, quando se tem um filho, uma criança, você nunca imagina que ela vai voltar mais cedo. No entanto, antes de mais nada, antes da gente ter um embate ou uma coisa, eu queria mostrar para vocês que esse processo de retorno de pessoas, de crianças e espírito, ele é normal, entre aspas, acontece. Nós estamos tentando melhorar, mas no Brasil, por exemplo, nos estados do Brasil, a mortalidade infantil ela é bem alta por motivos diversos, tá? Isso aqui foi um gráfico de 1999, se eu não me engano, onde o Nordeste aqui estava nessa época na frente aqui, eu não sei se ainda está, tá? E a gente vai subindo aqui, mostrando que há, devido às dificuldades também financeiras, as dificuldades gerais, a não estrutura dos estados, quer dizer, a desigualdade, tá? As encarnações muitas vezes são prejudicadas por esgotos não resolvidos, situações de acidente também. Então, o tempo inteiro há um retorno e não necessariamente programado, tá? Que normalmente não é programado, das crianças ao mundo espiritual. E a gente tem que tentar manter a calma, porque nem sempre a gente entende que a culpa não é nossa. A gente passa a vida culpando, entra em depressão. A maioria das pessoas que ao passarem por uma situação de desencarne de uma criança, quer dizer, não tem nem muita compreensão do que leva a uma criança. É um assunto que as pessoas não gostam muito de conversar, porque machuca profundamente, a gente tem que falar. E não só falar, nós precisamos simplificar a compreensão do retorno espiritual de seres que não morrem, só o corpinho que é deixado ali. Então, tem muita gente em depressão, tem muita gente tomando remédio, tem muita gente tentando se recuperar, tá? Não só de uma criança que chega a nascer, como de abortos, todo um plano que acontece que no meio do caminho não é dado a continuidade ao processo. Então, não é simples. Primeiramente, não existe espíritos de criança. Existem espíritos que psicologicamente se mantêm como crianças. Isso é importante. Os espíritos são seres que não se mantêm necessariamente, pode até se manter por motivos específicos na forma infantil. Mas não é um espírito infantil, é uma história por trás de um espírito que está ali. Então, e nem sempre inocente. Inocente no sentido de que a gente olha o corpo e imagina a inocência. São seres com as suas histórias, suas andanças, e nas várias nós próprios, encarnações passadas, caso já tenhamos nascido algumas vezes aqui, não é anormal desencarne na infância. Aliás, eu quase desencarnei na infância. Se não tivesse saído de Santos, eu teria desencarnado, devido ao problema de garganta. Eu nasci em Santos. Se não tivesse ido para a Bahia, ninguém sabe se pela questão de temperatura, de poluição ou de proximidade com pessoas doentes, que meu avô, por exemplo, vivia próximo lá, não tinha nenhuma intenção, mas tinha uma troca energética muito grande, eu com certeza teria desencarnado. E isso não teria nem necessariamente nenhum tipo, era uma vida, que ela tinha uma programação, uma criança, era bem magrinho, bem acabado, digamos assim, de tanto, eu só tinha cabeça, velho. E teria desencarnado sem a menor dúvida. Deixa eu ver se eu acho uma foto ali da época em que eu estava em Santos ainda, e que se tivesse continuado ali, não, na época que eu estava meio doente, assim, não era na época que eu estou pequenininho, em que eu estou saudável. Tem uma outra fase em que o bicho pegava para mim, porque, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha problema de garganta, vivia com febre, tomando bezetacil, não cresci. Meus irmãos todos são maiores que eu, por exemplo, André tem quase 2 metros, velho. Patrick tem 1,80 e tanto, eu tenho 1,76. Sou o menor de todos. Por causa da medicação, que eu tomava muita. Era mais ou menos um negócio assim. Então, a mortalidade, ela está contida em vários aspectos. Às vezes, como eu estou vendo, por exemplo, a doença está contida na localização. Se eu ficasse em Santos, com todos os cuidados que meus pais davam, eu tinha desencarnado. O médico falou isso. Olha, o médico tinha falado para mim que não dava mais a mim uns 4 meses de vida. Da vida, a tamanha fragilidade que eu estava. O problema de garganta, sabe? As pessoas falam até que isso, inclusive, a questão da Neo Rosa, que nasceu com de respiração. E veio nessa vida com o mesmo processo. Aqui também você tem no mundo a mortalidade que você começa a ver aqui, que na África, eu estou limpando a consciência das pessoas, já começando por aí. O maior problema de mortalidade do mundo é na África. Em porcentagem, isso aqui, claro, em 2010, tá? A Ásia,
você tem uma grande, também a proporção de crianças na Ásia é incrível. E aqui você tem a proporção do Brasil, digamos assim, é alta, porque aqui a gente está falando de um continente inteiro, que é a África, Brasil, né? Um país no meio daqui da América do Sul, e outros lugares aqui. Isso demonstra que há uma responsabilidade direta sobre os seres que moram na localização, sobre corrupção, desvio de recurso, que faz com que não tenham os hospitais adequados, de sistema de esgoto. Isso tudo leva a desencarne, a doenças diversas que pegam as crianças, que os pais passam a se sentir responsáveis e não são. E, na verdade, ao sentir tamanha culpa, remorso e peso, cai numa zona de umbral. Liberte-se disso, tá? Não é bom também para, caso tenha acontecido, para a criança que voltou, ao espírito que voltou para o mundo espiritual, que é muito conectado a gente, tá?